texto da palavra de Deus, texto este que fala a respeito da crucificação de Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos em torno do texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o texto está apresentando um período de desconfiança, e não só um período de desconfiança, mas também um período de zombaria dos saduceus, dos escribas e dos fariseus da época. Jesus estava na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus, ele vê toda a ação da humanidade que estava reunido ao redor dele na cruz do Calvário, apresentar suas expressões e as suas palavras. O que é interessante, quando Jesus estava na cruz, Jesus vai ecoar uma pergunta para o Pai. Pergunta essa que nós lemos no livro de Mateus, capítulo de número 27, e o versículo de número 46. Jesus, ele vai fazer uma pergunta para o Pai, dizendo: Pai, por que me desamparastes? Observa que Jesus está na cruz do Calvário. Jesus está sendo crucificado pelos meus e pelos seus pecados. No período em que Jesus está sendo crucificado, ele vai fazer uma pergunta ao Pai. A pergunta que ele fez ao Pai foi: Pai, por que me desamparastes? Quando nós observamos essa pergunta, nós somos sabedores que é normal perguntar. Quando você estuda as páginas seletivas da Bíblia, você vai encontrar o rei Saul perguntando a respeito de Davi, dizendo: de quem é este menino? Quando você observa, você vai ver que Salomão perguntou sobre a Sulamita: quem é esta que sobe do deserto? Mas nós também vemos Jesus fazendo uma pergunta ao Pai. A pergunta de Jesus foi essa: Pai, por que me desamparastes? O que eu acho interessante, que quando nós vemos na Bíblia Sagrada, você vai observar que Deus sempre esteve presente com o Filho. Deus sempre esteve presente, a ponto de Jesus ressaltar em uma de suas pregações a bondade de Deus, dizendo à multidão que ouvia: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai, que está no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Observa que Jesus está ressaltando a bondade de Deus. Mas o que é interessante, que o Jesus que pregou sobre a bondade de Deus, agora ele está apresentando o abandono do Pai. Mas o que é bonito, que você vai ver que Deus sempre esteve ao lado do Filho. Quando Jesus desceu no Jordão para ser batizado, a Bíblia diz que Deus exclamou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Observa que Jesus estava tendo o Pai perto de si em palavras. Jesus também, quando foi para o monte da tentação, logo após ele jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o Pai deu ordem aos anjos para que fossem e servissem o Filho após a batalha de 40 dias na tentação, orando e jejuando. O que é interessante, meus irmãos, que quando você observa a respeito das expressões ditas sobre Deus, você vai observar que a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos está conosco. Observa que Deus nunca está longe de nós, mas a Bíblia apresenta que Deus